Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais uma das nossas aulas do Mangaio Virtual. Hoje nós vamos conhecer a teoria tridimensional do direito. Devo lembrar a vocês que o curso, eu sempre lembro, não é? Que esse mini cursinho que eu estou dando é para todos os públicos, não é só para os operadores do direito. Vocês já aprenderam o que são as regras sociais, não é? Que ela é um conjunto de regras. E elas não são só regras morais. As regras sociais, elas são regras jurídicas, morais e costumeiras. Lembra do que foi falado anteriormente? É como eu disse, todas as aulas elas se completam. Então os requisitos dessa aula são você já ter conhecimento sobre a realidade cultural, já ter conhecimento do que é ética, o que é ética subjetiva e como surge a moral, já tem que ter o conhecimento do qual momento surge o social, porque o social ele surge de regras morais. Então um conjunto de regras morais geram regras sociais e essas regras sociais têm relevância para o direito. Lembre-se do que eu falei, vocês vão se lembrar mais uma vez. Direito, círculo secante, tem um pouquinho de regras morais, só que não tem muito, porque existem regras sociais, aí é que você se liga, olha só, você vai se ligar cada vez mais, ó. Regras sociais são diferentes de regras morais, porque regras sociais são muito maior do que as regras morais, entendeu? As regras morais estão dentro das regras sociais. A tridimensionalidade do direito é dividido em 3 fatos, óbvio. Fato, valor e norma. Alguns acreditam que é o princípio da implicação, que isso significa o princípio da implicação polaridade, ou então princípio da complementariedade. Tem esses tipos de doutrina, e eu vou explicar para vocês basicamente o que é. Toda regra social, qualquer regra social, ela vai ter essa tridimensionalidade. Só que diferente para cada uma delas é que o direito ele tem essa tridimensionalidade, mas só que ela existe aqueles patamares que foram falados anteriormente. Lembram-se? Vou falar mais uma vez: coerção objetiva, heteronomia, bilateralidade e atributividade. Então, a diferença é essa. Por mais que ela seja uma regra social, o direito, a tridimensionalidade do direito tem esses poderizinhos que as outras regras sociais não têm. Mas só que se você perceber, tudo tem. Tem fato, toda a realidade cultural é permeada por fato, valor e norma. Vocês vão conhecer isso dentro da filosofia do direito, que eu ainda não vou falar, mas um dia podem ter certeza que a gente vai começar a falar sobre filosofia do direito. O importante de vocês saberem é que tudo é permeado por norma, o fato e o valor. E agora eu vou explicar mais detalhadamente o que seria isso. A norma, ela é um padrão. Um padrão que é considerado normal. Isso é que significa norma. Então você vai perceber que tudo que a gente vive no mundo cultural existe um padrão. E esses padrões são chamados... Você parece burro! Padrões, na verdade. Esses padrões. Esses padrões são chamados de norma. E dentro dessa norma existem fatos. Os fatos é tudo aquilo que acontece. Tudo aquilo que acontece diariamente são fatos. Como, por exemplo, meu cachorro cagou na minha varanda. Isso é um fato. Ele cagou. Agora, se eu tivesse falado, meu cachorro cagou dentro de casa, é outro fato. Qual é a diferença dele cagar na varanda e ele cagar dentro da minha casa? A diferença está no valor. Ou seja, ele cagar lá é um valor e ele cagar aqui dentro tem outro valor. Certo?
Mas só que me diz uma coisa, não seria exato só fato e valor? Não. Porque existe a norma. E qual é a diferença de existir a norma e não só existir o fato e o valor? Simplesmente porque aquilo tem um entendimento comum. Como, por exemplo, em certas sociedades, eu não sei se existe, né? Existe, mas pode existir, sociedades em que um cachorro cagar dentro de casa é normal. Então, a norma ela vai induzir um valor diferente. Vocês veem a diferença? Como é importante a norma? Porque a norma é um padrão normal e ela pode ir junto ao valor ou ela pode induzir o valor. Então a norma pode influir no valor das coisas. Por isso que não pode só existir fato e valor no mundo cultural. Sempre existirão normas, existirão padrões. Porque negar isso é negar a moral. E você sabe muito bem que não pode se negar a moral, porque a moral existe. Então você implicaria num erro lógico de dizer que a moral não existe, dizendo que não existem normas e que não existem regras sociais. Por isso, exatamente por isso, que sempre os valores eles serão padronizados. E esses padrões se tornarão norma. Vocês estão entendendo agora que não pode existir só fato e valor, sempre existirá norma. Então agora vocês têm uma noção, assim, e é exatamente isso que eu quero, que vocês tenham uma pequena noção do que é fato, valor e norma. E quando entra no mundo do direito, o fato ele é o caso concreto, o valor é a relevância que se tem e a norma ele é um valor protegido, ou seja, um valor que já é um padrão, já é protegido e exprime as relações que tem desse valor que foi dito anteriormente e o valor que é protegido. Vocês conseguem entender mais ou menos a lógica da coisa? Que a norma ela protege algo que é relevante, que já foi dito que existe um valor dentro dela, aquele conjunto de valores, e a norma protege eles, e na hora que existe o caso concreto, isso se bate. Ou seja, o fato bate com valores, e esses valores, alguns são protegidos e outros não. Por causa da lógica, o que foi que eu disse? Da lógica do direito, ele pega os valores importantes para a paz social. Lembra-se do que eu disse? Preceitos indispensáveis para a paz social? Exatamente isso. E isso vai bater com o que eu já estou dizendo. Vocês estão vendo que tudo se bate? Por isso que eu digo que é importante vocês verem todas as aulas, porque uma vai puxar a outra. Eu nunca vou deixar um negócio para trás sem levar em conta ele. Todo o meu conteúdo ele tem uma lógica dentro dele. Sei. Que se você perder uma aula, já perdeu a lógica e já vai sentir dificuldade. Então, já sabendo disso, vamos agora à implicação, o que é a implicação polaridade. Primeiro, implicação polaridade, ele significa que todos esses três negócios, fato, valor e norma, eles são irredutíveis. Ou seja, não tem como tirar um. Se você tirar o fato e botar sua norma e valor, vai dar merda. Porque não tem como. Vai virar tipo um tribunal de inquisição. Porque os fatos não ocorreram. Mesmo assim, você tem a norma que vai aplicar baseado em valores. Mas só que não existe o fato. Aí dá merda, cara. A mesma coisa de você tirar a norma e botar fato e valor. Também vai dar merda. Ou seja, eles são irredutíveis. E outro detalhe também, eles são exigíveis pela própria integração normativa. Lembre-se do que eu disse? Vários valores, esses valores vão criar um costume, esse costume pode gerar uma norma, ou então o valor, ele não passa por um costume, mas só que é algo desejável para várias pessoas, que é no caso a ética. Então vão gerar normas. Bem louco! Isso é implicação polaridade. Basicamente é isso, da forma mais simples. Eles são irredutíveis e exigíveis por causa da integração normativa, pelo próprio jeito de ser. Lembre-se do que eu disse, se eu puder deixar, por exemplo, se não existir uma integração de normas
uma integração normativa, eu posso simplesmente deixar para lá, dizer assim, esse valor não vou aplicar. Isso não existe. Sempre existe uma integração. Porque o direito em si, ele é uma harmonia entre a ética e a moral. Tem que existir essa harmonia entre o que é e o deve ser. Se F é e ele deve ser P, se não P, deve ser S. Isso é uma regra básica do direito e é uma regra básica da ética, que diz o quê? Eu no estado natural sou F, só que eu preciso ser P. Basicamente é isso. Agora levando para o caso concreto. Se eu contraio uma dívida, ela tem que ser paga. Se eu não pago, que é esse caso de se não P, aí eu me fodo, que deve ser S, a sanção. Então a regra da ética também segue esse caminho. Então isso aqui é uma regra ética, uma regra de deve ser, que sempre gera sanções. Ou seja, se F é, ou seja, se eu estou querendo, por exemplo, eu sou um bêbado. Mas que porra é essa? Eu preciso parar de beber. Se eu disser pra mim mesmo, né, no meu código, eu preciso parar de beber. Se eu não parar de beber, eu tomo no cu. Praticamente é isso, eu me fodo. Aí deve ser S. Então essa é a forma mais simples. Se vocês perceberem, eu estou dizendo da forma mais simples possível de como funcionam essas regras do direito. As regras, elas seguem essa lógica. A lógica de punição, a sanção, que seria mais uma sanção de ter quebrado a regra. Mas só que a regra, ela continua pré-existindo. Mesmo se a pessoa quebra essa regra, exatamente como o código de ética. O código de ética, ele não se quebra se você transgredir ele. Ele não se quebra. Fica lá, daquele jeito lá. O deve ser continua daquele jeito. Só que ele gera uma sanção. É bom vocês entenderem isso, porque o próximo tópico que a gente vai falar é sobre sanção e coação. E aí eu vou entrar em mais detalhes sobre isso que a gente falou agora há pouco. Então, gente, por hoje a gente terminou. Espero que vocês tenham entendido bastante, pelo menos o básico, sobre norma, fato, valor e norma. E a gente vai continuar agora sanção e coação na próxima aula. Então, se gostou, compartilhe, dê o joinha e vamos continuar nessa caminhada, minha gente. Até a próxima.